Paz e graça, amados. Dando continuidade ao vídeo anterior, ainda no capítulo 5 de Mateus, versículo 13, o versículo de número 14, o Senhor vem dizendo aqui: Vós são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário. Como que você pode esconder, irmão, o evangelho do Filho de Deus? Como que tem crente, irmãos, que diz que não pode examinar a palavra de Deus, que não pode pregar nas praças, que não pode pregar ao ar livre, que não pode, irmãos, proclamar o evangelho em público? Tem irmãos de dentro da congregação cristã no Brasil que diz isso. Os anciões, os diáconos, os cooperadores são ensinados dessa forma, ensina ao povo de Deus desta forma, sendo que a palavra de Deus nos mostra ao contrário. Como nós podemos, irmão, esconder uma cidade edificada sobre um monte? Se aqui estava falando de Jesus Cristo, irmão, o evangelho não pode nem deve ser escondido. Ele tem que ser propagado. Ele tem que ser anunciado. Ele tem que ser falado para a nação. Ele tem que ser falado para o pecador se arrepender, se converter a Deus. A igreja tem que ser doutrinada, irmãos. Então ninguém pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. De qualquer forma, o povo, a humanidade vão ter que ver. Então vejamos bem que o evangelho está propagado sobre a terra. Irmãos, tem muitos pregando aí em outros países, continentes, outros ao ar livre, porque o evangelho tem que ser propagado. O evangelho tem que ser anunciado. E tem que ser tocado a trombeta. Então o Senhor vem dizendo aqui: há uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifique ao Pai de vocês que estais nos céus. Se nós colocar, irmãos, uma candeia debaixo da cama, mesmo, irmãos, que a casa esteja no escuro, todos vão ver aquela candeia brilhando debaixo da cama. Jesus quis dizer aqui, irmãos, que ninguém podia esconder o evangelho de salvação, porque ele ia ser resplandecido diante do mundo. Hoje nós vemos o evangelho propagado no meio de televisões, no meio de WhatsApp, no meio de Facebook, né? Em outras denominações, mas o evangelho está sendo propagado. O Senhor quer levar o povo para o céu. Assassino tem que ouvir, ladrão tem que ouvir, mulher prostituta tem que ouvir, irmãos, homossexual tem que ouvir, a mulher lésbica tem que ouvir o evangelho de salvação, aqueles que estão dentro dos cárceres têm que ouvir o evangelho de salvação, o nosso vizinho tem que ouvir o evangelho de salvação, aqueles que estão adorando os deuses pagãos têm que ouvir, que estão se dobrando diante de estátuas, diante do bronze, diante da pedra. A Bíblia diz que os feiticeiros têm que ouvir o evangelho de salvação. Então, irmãos,
palavra de Deus nos diz lá em Joel, no capítulo 2, tocai a trombeta em Sião. Tocai a trombeta em Sião. Perturbai todos os moradores da terra. Tem irmãos que ele quer esconder a palavra de Deus. E ele ainda quer ensinar o povo que o povo fique mudo, calado. Irmão, para alguém conhecer o Evangelho, como que nós não vamos propagar? A Bíblia nos diz e está escrito, Romanos 10, versículo 16, que o crer vem pelo ouvir, o ouvir vem pela pregação da fé. Né, irmãos? Então que hoje vocês despertem, os líderes da igreja ensinem ao povo a anunciar o Evangelho, a sair para a seara do Senhor, a ganhar almas. A Bíblia nos diz no capítulo 11 de Provérbios, versículo 30, a árvore de vida é o fruto do justo. E quem ganha alma, sábio ele é. Irmãos, quem ganha alma, ele é sábio. Os ganhadores de alma. E só se ganha alma quando você vai ao campo, quando você trabalha, quando você anuncia o evangelho de salvação. Tem muitos irmãos de dentro da congregação cristã no Brasil que têm um desprezo pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada. Ah, irmãos, tem um desprezo, tem. Porque se ensina ao povo a não anunciar o evangelho, a não propagar o que está escrito, a não manifestar esta cidade que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né, irmãos? E erram em dizer que só ali é a graça. Só ali tem vida eterna. Só ali tem salvação. Da congregação cristã no Brasil. Estão errando, irmão. Estão errando. A salvação não está em templo. A salvação está em Cristo Jesus. Amados irmãos, despertem. Desperte. Porque Jesus Cristo está voltando. E bem-aventurados são aqueles que fazem a obra de Deus como ela é. Que Deus abençoe a todos e procure resplandecer esta luz. Paz e graça a todos.